Relembrando vocês que nós estamos gravando essa aula, ok? Para disponibilizá-la depois, juntamente ao portal, para que vocês possam depois tirar suas dúvidas reassistindo esse material, ok? Vamos lá. Do ponto de vista agrícola, quando falamos em estudar o solo, nos referimos ao levantamento de suas características químicas, físicas e biológicas, que poderão influenciar todo o processo da lavoura, desde o plantio e manejo até a quantidade e a qualidade dos produtos colhidos. Assim, a determinação das informações que serão levantadas depende da finalidade de uso, das condições atuais observadas a campo e também do histórico da área. Ok? Gente, vamos lá. Por que é importante entender isso? Vocês aprenderam isso lá em Química do Solo, né? Ao qual vocês aprenderam a fazer algumas coletas de amostras de solo. Você deve ter aprendido também a coletar amostras de folha, né? Lá vocês fizeram microbiologia? Sim. Então, para quem fez e para quem ainda irá fazer, né, nós temos que entender que também existem metodologias específicas para coletar amostras de solo, de planta, para determinação da quantificação de biológicos, ok? Outro ponto importante no estudo do solo é a amostragem, né, como estamos dizendo aqui agora. É por meio de uma amostra de solo que se realizam as análises de suas condições, bem como se deduz quais as melhores práticas para o local, visando a conservação de suas características. Vamos lá. Gente, é importante demais a gente entender que a amostragem é um dos fatores mais importantes a serem considerados dentro da conservação do solo, ok? Por quê? Porque é através delas que nós vamos coletar as informações necessárias para que possamos tomar decisões mais apropriadas dentro do, ok? Mais apropriadas dentro da conservação do solo. Beleza. Lembrando que quanto maior a quantidade de informação e quanto melhor a qualidade dessa informação, melhor vai ser o quê? A minha tomada de decisão. Eu fiz aqui um esqueminha para auxiliar vocês no quanto é importante a gente trabalhar a questão da amostragem do solo. Vamos lá. O manejo de diversidade de solo começa com a amostragem do solo. Uma vez que eu entendo que eu preciso amostrar o solo, eu preciso entender como fazê-la e, principalmente, quais os critérios devem ser utilizados para minimizar os erros nelas inseridos. Vamos lá. Vamos usar como referência aqui uma área de 1 hectare. Se uma área de 1 hectare, nós trabalhamos com uma espessura de 20 centímetros. Por que 20 centímetros? Porque normalmente nós consideraríamos essa espessura como horizonte A. No entanto, na prática, no dia a dia, trabalhamos e padronizamos a espessura em 20 centímetros devido aos implementos que nós utilizamos no campo. Isso me dá o quê? Uma área de 100 por 100, ou seja, 1 hectare, 10 mil metros quadrados, com uma espessura de 0,20 metros, ou seja, 20 centímetros, dá um total de 2 mil metros cúbicos de solo. Uma amostra de solo coletada e encaminhada para o laboratório, ela vai ter aproximadamente ali, variando em torno de 300 a 500 gramas de solo. Você coleta essa amostra, você encaminha para um laboratório de confiança para obter os resultados necessários. No nosso caso aqui, nós estaremos obtendo o que chamamos de análise de rotina. Agora, imagine uma área de 20 hectares. Por que eu estou usando aqui o referente de uma área de 20 hectares? Porque a metodologia utilizada se baseia aqui uma amostra composta para cada 20 hectares.
O ideal seria coletar 20 amostras simples para formar uma composta. Ok? Sim. Então, 1 hectare seria o quê? 2 milhões de quilogramas de solo. E 20 hectares, seria quanto? 40 milhões de quilos por hectare. E nós enviamos apenas 500 gramas de solo ao laboratório. A Comissão Brasileira do Solo, né, ela pede o quê? 20 amostras simples para formar uma composta. Ou seja, uma amostra composta para cada 20 hectares. E você manda apenas 500 gramas. O que é uma amostra composta, pessoal? Eu vou pegar todas essas amostras aqui, vou colocar num balde, vou homogeneizar e vou tirar apenas 500 gramas de solo. Essas 500 gramas vou encaminhar para o laboratório. Qual é o problema? 500 gramas dividido por 40 milhões de quilos é o equivalente a 0,000000125 partículas por bilhão. A quantidade de amostras que a gente manda para o laboratório, ela é muito pequena para ser considerada como referência de uma área de 20 hectares. Ou seja, uma etapa que deve ser realizada com muito capricho. Deu para entender porque a gente tem que ser muito caprichoso na hora de coletar a amostra? Por quê? Você coleta uma quantidade muito pequena, você manda para o laboratório. Você tem que lembrar que essa quantidade vai ser analisada inicialmente usando ali aproximadamente em torno de 70 gramas de solo. Nós fazemos toda a análise de rotina. Você manda um pouco a mais para que o laboratório consiga fazer o quê? Fazer repetições se assim achar necessário. Ou se você, como profissional, ou seja, o técnico responsável, solicite a outras reanálises para confirmar o resultado obtido. Eu preciso ter uma alíquota referente àquele momento coletado. Isso significa o quê? Se for realizado de forma inapropriada, ou seja, incorreta, não considerando as possibilidades de erros, a alíquota coletada ela não vai ser representativa da área. O que pode influenciar no resultado da amostragem? Uma das coisas que podem influenciar é justamente as ferramentas de amostragem, os instrumentos de amostragem, né? Nós temos vários instrumentos que podem ser utilizados no campo para coletar a amostra. Nós temos o trado-rosca, o trado-sonda, o calador, o trado holandês, o trado-caneco. Podemos utilizar a pá de corte. Hoje, nós utilizamos também muito o quadriciclo, mas o quadriciclo não é amostrador de solo, gente. O quadriciclo é apenas um meio de transporte que facilita a coleta de solo, utilizando-se acoplado ao mesmo que um amostrador de solo. Neste caso, um equipamento, né, uma furadeira, usando uma rosca sem fim, que vai fazer pequenas amostragens, e essas amostragens vão ser acumuladas para formar uma amostra composta. Nós também temos que entender que há necessidade de fazer coletas de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80. Tudo isso depende do objetivo da coleta de solo. Existe um esquema de amostragem também, podendo ser o mesmo feito de forma aleatória, e diferentes métodos podem ser utilizados para proceder à amostragem. O que temos de ter é o cuidado na coleta da amostra. Por que é importante ter isso? Uma vez que se define a necessidade de fazer a coleta de solo, tem que fazer um planejamento adequado de como executar a amostragem. Você deve escolher o instrumento. Qual é o melhor instrumento? Necessariamente não há como discutir qual é o melhor instrumento. O melhor instrumento é aquele que você tem no campo. É aquele que você pode usar lá na hora. Okay? Só que existe um problema. Se você começar a coletar a amostra com aquele instrumento, você deve terminar a coleta com aquele instrumento. Por quê? Para que você possa comparar os resultados. Se você começar com o trado holandês e terminar com a pá de corte, né, os resultados não são confiáveis. Por quê? Porque é a necessidade de padronizar a coleta. Quanto maior a padronização,
menor vai ser o seu erro, ou seja, você padroniza o seu erro e, consequentemente, você pode desconsiderar este erro na sua tomada de decisão. É importante buscarmos também laboratórios que tenham sua confiabilidade testada por órgãos reguladores. Por que é importante entender isso? Porque é fácil hoje você encontrar vários laboratórios no mercado. Aí você tem que buscar esse laboratório, um laboratório de confiança, um laboratório que sempre está sendo testado. Para quê? Para que você não corra o risco de, além de ter o risco de erros amostrais, apresentar erros laboratoriais. Os laboratórios que são testados por órgãos reguladores tendem a ter menores erros possíveis. Como estamos indo aí? Como estamos na compreensão do conteúdo? Estão dando para entender? Estão conseguindo assimilar o conteúdo? Vamos falar um pouquinho agora da tensão e coesão das partículas do solo, que é determinada por meio de análise de consistência do solo. Lembre-se que este método pode ser muito bem observado no livro de Manual de Coleta de Solo do Souza, disponível na biblioteca virtual da Unic. Lógico, assim que possível, na biblioteca física, lá na Beira Rio. Por que é importante observar isso, pessoal? Você vai pegar uma pequena amostra de solo, de preferência da sua estrutura, um torrão. Você vai fazer uma leve pressão de polegar no indicador. Se o mesmo ficar uma resistência muito dura e você apertar ele rapidamente, quebrar, ele vai ser duro. Se ele esfarelar, você vai chamar ele de friado. Por quê? Porque ele vai ser possível quebrar ele, a tensão, ele não gruda. Ou ele pode estar na condição de solto. É tipo como você pega areia. Né? Você pega areia, você vê que ele fica bem solto na mão. Ou você pode ver a consistência úmida, que você vai fazer o ato de trabalhar o rolinho. Você vai pegar uma pequena amostra de solo, vai fazer um umedecimento dessa amostra e vai trabalhar o rolinho. Este rolinho tem que formar uma espessura de mais ou menos fino, com aproximadamente 10 centímetros na sua palma, na sua mão. Se ele não formar um rolinho, ele é não plástico. Se ele formar um rolinho, ele é pouco plástico. Se ele formar um U, começar a formar um U, rachar, ele é chamado de plástico. Se ele formar um U para mais, quase fechando o círculo completo, é chamado de muito plástico. O que significa isso? Isso é a capacidade do solo de ser moldado. Quanto maior a capacidade de ser moldado, né, maior a capacidade de retenção de água. E existe também a pegajosidade. Lembra da pegajosidade? Você umedece um pouquinho mais o solo e tenta trabalhar com ele no dedo. Se ele não grudar, ele não é pegajoso. Se ele grudar um pouquinho, ele é pouco pegajoso. Se ele fazer um leve fiozinho, ele é pegajoso. Se ele fazer um fiozinho de quase 1 centímetro, é muito pegajoso. Por que é importante entender isso? Porque vai definir as características de manejo do seu solo. Você imagina uma área que tem uma característica muito pegajosa. Você estipulou fazer um manejo nessa área, ali, usando, por exemplo, uma grade. E você verifica, o operador de máquina já levou o equipamento lá no campo, está começando a trabalhar. De repente você verifica que está vendo uma frente chuvosa e você percebe que vai chover naquele talhão. O que você faz? Você passa o rádio para o operador, falando para ele trabalhar até no máximo começar a chuva. Quando começar a chover, para ele parar. Por quê? Porque se umedecer esse solo, você não vai mais desestruturar o solo. Você vai fazer o quê? Ele vai ficar úmido, vai ficar muito pegajoso e vai grudar onde? No elemento. Na grade. Entendeu? Então você precisa conhecer o seu solo para você pensar na forma de melhor condução do manejo dessa área. E você, nessa situação, te permite tomar a decisão de falar para o operador sair daquele local e ir para uma outra área e fazer outra atividade. Por quê? Porque só vai poder fazer essa atividade quando esse solo voltar a ficar seco, né? Quando diminuir a umidade desse solo. Caso contrário, ele vai continuar pegajoso. E você tem que lembrar que a hora de trabalho do operador está sendo paga, então ele tem que ser melhor utilizado. A compactação do solo, né? Eu estou falando sobre densidade do solo. Lá em Gênesis nós discutimos muito sobre isso. Nós apresentamos a vocês um equipamento chamado penetrômetro de impacto. Né? Isso aqui? O penetrômetro de impacto ele vai nos auxiliar especificamente na espessura do solo que se encontra compactado.
e também vai definir a característica dessa compactação. Nós temos que entender, gente, um solo compactado, ele é visivelmente observado no campo da seguinte maneira: andar no campo, principalmente se houver uma cultura implantada, vocês vão observar as plantas que estão em cima de um solo compactado, observando a linha. A linha vai formar plantas raquíticas, de baixo desenvolvimento da parte aérea. Okay? Normalmente, elas tendem a ter uma coloração mais amarelada. Porque quando houve excesso de chuva, elas acabam meio que retirando, lavando boa parte dos elementos químicos daquela planta. E se você fizer escavar o solo, você vai verificar que existe um adensamento dessas partículas do solo. E esse adensamento, se você observar aqui, farão com que as raízes, elas em vez de desenvolverem, né, indo para baixo, lembra do isotropismo? Que é o princípio básico da planta, de sempre cair em direção ao centro da terra. Você vai observar que ele vai fazer o quê? Pequenos desvios para poder conseguir encontrar fissuras nesse densamento e, consequentemente, continuar buscando umidade lá embaixo, continuar crescendo. Só que este período aqui, eles estão perdendo energia. E perdendo energia, ele precisa desviar de algum lugar. Da onde? Da parte aérea. Então, em vez de crescer, ele vai, na parte aérea, vai crescer na parte das raízes. Ou seja, o estado do solo permite conhecer a quantidade de massa do solo seco em um volume conhecido. Aqui eu estou usando uma referência específica de uma análise de um penetrômetro de impacto. A faixa que vai aqui de 0 a 1 aqui é considerada como solo adequado para as práticas agrícolas. Ou seja, as raízes vão se desenvolver naturalmente nesse solo sem ocorrer nenhum tipo de impedimento. Da faixa de 1 a 1,5, nós temos um solo com uma leve restrição na prática da agricultura. O que é leve? Ele está da faixa de 1 para 1, ela está ali numa área de 1 a 1,5, né? Ela não é problemática, mas dá para trabalhar a agricultura. Quando chegar de 1,5 a 2, é para a gente ligar o alerta, ou seja, o solo com moderada restrição de práticas agrícolas. Né? Já é para a gente estar pensando em estratégias para poder readequar esse solo. Neste caso especificamente, né, eu não necessariamente preciso utilizar de ferramentas drásticas. Eu posso usar ali a rotação de cultura, eu posso usar ali espécies cujo enraizamento seja mais agressivo, que permitam o rompimento dessa densidade. Né? São estratégias trabalhadas. E acima de 2 MW, né, nós temos solos com forte restrição à prática da agricultura, ou seja, solos considerados compactados. Alguns autores dizem que até mesmo solos de 2 até 3 megapascais podem se usar práticas, né, vegetativas com enraizamentos mais agressivos. Mas isso vai de solo para solo. Eu preciso entender o solo que eu tenho para poder trabalhar melhor. Aqui eu posso usar uma referência para definir a faixa a ser considerada para ser descompactada. Que faixa é essa? Aquela com 14 megapascal, permite escolher equipamento adequado para a realização da descompactação. Ou seja, por que eu tenho que pensar aqui, 14 megapascal? Eu vou ter que entender que o trator que eu vou utilizar vai ter que ter uma força suficiente para romper essa resistência à penetração. Então, ele vai ter que ser um trator de um porte adequado. E a profundidade aqui, especificamente, vai de 40 centímetros, né, que permite escolher o implemento que aprofunda os 40 centímetros. Então, uma análise específica da densidade do solo, né, usando um penetrômetro de impacto, ou um penetrógrafo, equipamento que você tiver à disposição, te permite definir a estratégia de manejo dessa área. Apesar de sua importância, a análise da propriedade do solo ainda é uma prática pouco utilizada como ferramenta de planejamento da atividade agrícola em nosso país. Talvez, por este motivo, a degradação do solo ainda seja um problema tão comum no Brasil. Gente, este resultado aqui é de uma das áreas que eu na tomada de decisão. Se vocês observarem, são 14 megapascal. Se você ter uma ideia, para cada megapascal acima de 2,
existe uma probabilidade de se perder aproximadamente média aí de 6 a 12 sacas de soja. Ou seja, 3 megapascal seria 6 a 12. 4 megapascal, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 14. Então você imagina, multiplica isso aí por 6. Você tem uma grande probabilidade de não ter nenhum tipo de produção nessa área. A produtividade muito baixa. Ou seja, é necessário, neste caso específico aqui, ó, 14, não dá para usar uma espécie, não dá para usar uma espécie cuja a raiz seja agressiva. Neste caso específico, é necessário a intervenção drástica, que é o uso de implemento agrícola para romper a camada. Ok? Aqui, nós podemos utilizar um subsolador que vai romper essa camada de 40 centímetros. Por que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado? Por que nós usamos essa metodologia? Nós usamos essa metodologia, pessoal, porque o custo da descompactação usando o implemento é muito caro. E por ser caro, né, acaba muitas vezes transformando em inviável a atividade. Então, nós precisamos usá-lo exatamente no momento mais apropriado e adequado. E aqui nós estamos utilizando uma ferramenta de aquisição de informação para me auxiliar na tomada de decisão mais apropriada. Todo mundo entendeu o que eu estou falando até agora? Entender o conteúdo, a importância de se entender a questão física do solo, baseada na textura, estrutura, consistência, densidade do solo. Okay? Todas elas, mal manejadas, causam o quê? Aceleração da degradação. Vamos trabalhar mais uma questão do livro lá, que está disponível para vocês? Faça valer a pena? Repetindo a vocês, o pior erro é ficar o tempo todo com medo de cometer algum erro. Né? Então, vamos lá, não tenho medo de cometer erros. Vamos aprender com essas atividades. A primeira questão que eu apresento a vocês é: o levantamento das características químicas do solo nos permite conhecer a quantidade e a disponibilidade de nutrientes do solo. Continuando aqui. Bem como os teores dos elementos tóxicos, como é o caso do hidrogênio e do alumínio. A elevação da concentração destes elementos promove a acidez do solo, o que afeta a disponibilidade de nutrientes, podendo até inibir o crescimento da raiz. Lembrando que o hidrogênio está ligado à acidez ativa e o alumínio está ligado à acidez potencial. Diz respeito ao efeito acidificante do alumínio. Alumínio trocado, tá, gente? E da matéria orgânica, na produção do solo. O alumínio reage gerando os íons de hidrogênio. A acidez que é gerada pela matéria orgânica é constituída por íons de H+, de radicais orgânicos não dissociados. Na prática, a acidez potencial é expressa pela soma dos teores de hidrogênio mais alumínio. Sabendo que os solos dos ambientes naturais são extremamente ricos em diversidade de organismos, o que lhes confere um sistema muito eficiente na ciclagem e no armazenamento de nutrientes provenientes da mineralização da matéria orgânica. Essa característica nos serve de referência nos solos sadios, podendo ser empregado como indicador da qualidade do solo. A análise biológica do solo pode ser realizada com o objetivo de se conhecer a qualidade de um solo. Esta análise tem como princípio básico o levantamento do... Qual seria a resposta? A B? Atividade biológica pela análise do seu metabolismo? Vamos lá, pessoal. Alguém mais? Letra B. Alternativa B. Devido à dificuldade de se identificar e quantificar os organismos de uma amostra de solo, a análise biológica busca conhecer a saúde da população dos organismos por meio de avaliação de sua atividade metabólica. Essa avaliação é realizada por meio de uma análise de substâncias químicas produzidas pelo metabolismo destes organismos. Essa questão aqui está diretamente ligada àquela afirmativa que eu disse a vocês logo há pouco, sobre a proposta da Embrapa em analisar o quê? Enzimas. Questão número 3. Sabemos que o solo é um habitat de uma infinidade de organismos,
Sendo esta até uma condição para que o solo seja assim definido, sobre a biologia do solo, analise as afirmativas a seguir e verifique se são verdadeiras ou falsas. Primeiro, os organismos do solo promovem a decomposição da matéria orgânica, sendo assim responsáveis pela ciclagem de nutrientes. Certo. Verdadeiro. Alguns organismos do solo podem estabelecer uma relação simbiótica com espécies vegetais de interesse econômico. Certo. Certo. 3. A amostragem de solo para análise biológica deve seguir os critérios especiais, como armazenamento das amostras em ambiente refrigerado. Certo. Certo. Qual a alternativa correta, por favor? A. Letra A. C. A alternativa correta é a alternativa A. Todas as afirmativas são verdadeiras, pois os organismos do solo, em condições adequadas de umidade e temperatura, promovem a decomposição da matéria orgânica do solo e a liberação de nutrientes neste ambiente. Alguns organismos, como as bactérias fixadoras de nitrogênio, fazem a simbiose com algumas leguminosas, como é o caso da soja. A análise biológica do solo requer uma amostragem especial, pois é preciso manter em condições adequadas para que os organismos estejam vivos no momento da análise. Pessoal, alguma pergunta? Qual é o problema da coleta de amostra de solo para determinação biológica? Acabamos de falar. É necessário acondicionamento apropriado, ok? Por que é difícil fazer? Porque, primeiro, a profundidade a ser coletada varia de 0 a 10 centímetros. É diferente da amostra de solo para definição para a fertilidade do solo, tanto atual, quanto usual, quanto a natural. Ok, pessoal? Importante entender isso. Rapaz, alguém está com problema com o microfone aí. Microfonia aqui. Ok? Uma vez que eu coleto a amostra de solo para determinação biológica, eu preciso acondicionar essa amostra dentro de uma caixa de isopor, juntamente com gelo. Eu tenho que isolar a amostra para que a umidade do gelo não afete a amostra, e eu preciso que a temperatura seja baixa para estabilizar a vida biológica ali. E uma vez que eu coloco ela nessa caixa, eu devo encaminhá-la o mais rápido possível para um laboratório especializado em análise biológica. Ok? Por isso que a metodologia de análise apenas do metabolismo dos organismos, ou seja, das enzimas, é muito mais prática. Muito mais prática. Ok? Por quê? Porque a metodologia que a Embrapa propõe, nós, eu não preciso fazer essa coleta e armazenar em gelo. A mesma amostra que eu coleto para fertilidade do solo, ou seja, da camada de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20 ou 0 a 20, e assim sucessivamente, ela é encaminhada para o laboratório e lá eu solicito uma análise à parte. Por que à parte? Porque ela não faz parte da análise rotina. Mas o laboratório, especificamente, provavelmente já deve estar sendo treinado pela Embrapa, porque essa era a proposta, e eles vão obter uma análise de enzima. E essas enzimas eu consigo estabelecer, pela sua quantificação, padrões de qualidade ambiental do solo. Ok? Ok. Beleza. Só confirmando algumas coisas aqui, nós temos 10 participantes até o presente momento. Ok, nenhuma pergunta via chat. Pessoal, a princípio, obrigado pela atenção de vocês e espero vocês na próxima aula, ok? Vocês têm a disponibilidade do dentro do grupo da turma. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, por favor, se manifestem para que
possa esclarecê-los. Não tenham medo de errar, já falei isso para vocês. Lembre, agora é o momento que vocês têm o direito de errar. Por quê? Porque uma vez que vocês estiverem informados, estiverem no campo, esse direito de vocês é tirado. Vocês não têm o direito de errar lá no campo. Ok, meus caros? Então, leiam mais sobre o assunto, busquem mais informações sobre esse assunto. Lembrando que o livro disponível via portal, ele é um material complementar. Professor, Oi, pessoal. professor, Alô, quem está falando? Pode falar. nós já encerramos a sessão 1 e 2 encerrou hoje, né? A sessão 1 e 2 hoje. Você vai iniciar 3 na próxima aula e essa sessão que vai iniciar já entra na avaliação também? Não. A nossa avaliação no primeiro bimestre é a avaliação baseada na sessão 1 e 2. Tá. Ok, meus caros? Beleza? É por isso que eu preciso que vocês estejam bem definidos em relação a esse conteúdo. Né? Não tenho dúvidas com esse conteúdo. Eu sei que existe uma dificuldade nesse momento para estarmos presentes justamente a vocês. Pessoal, baixa um pouquinho o som aí, ó. A Mila acabou de entrar. Baixa um pouquinho o som aí, eu estou conseguindo falar, está muito alto para mim aqui. Então, eu sei que nós estamos tendo uma dificuldade de estarmos presentes, mas infelizmente, né, nós passamos por uma situação que nos impede de estar nos aglomerando, né, devido à doença que está sendo propagada no mundo hoje. E uma tomada de decisão baseada nessa restrição pela instituição, ela se baseia pela legalidade, ou seja, o governo do estado proibiu a aglomeração de pessoas. Então, qual foi a melhor ferramenta que nós encontramos hoje? Até semana passada, se vocês perceberam, nós tentamos o máximo possível disponibilizar materiais para vocês via portal, disponibilizar para vocês alguns vídeos de aula, né, para poder trabalhar especificamente, só que isso não foi suficiente. Então, especificamente, nós estamos usando essa ferramenta agora para auxiliá-los nas aulas específicas. Ok? Ok. Alguma pergunta? Não, tranquilo. Então, meus caros, eu vou dar para vocês aí um bom almoço. Usem as ferramentas. Existem algumas atividades no portal que eu gostaria que vocês tenham todas as atividades que estão lá dentro. Se vocês acessarem todas as aulas disponíveis, né? Então, meus caros, Fala, professor. bom almoço para vocês. Realmente. Até a próxima aula. Até segunda-feira. Até segunda.